você pode estar perdendo produção por um simples detalhe. Descubra nesse vídeo como produzir mais apenas descansando. Qual a importância do repouso? Sim, o repouso é importante porque após a colheita, a planta ela fica em uma situação de estresse. Daí é necessário a gente levar um tempo, dar um descanso na uva, porque a planta, quando ela está no ciclo de produção, o cacho ele exige muito da planta. Daí ela trabalha para alimentar esse cacho, para que esse cacho tenha uma boa coloração, um bom desenvolvimento das bagas. E isso sem a gente nem perceber, mas a planta ela está sob uma carga muito alta, e precisa assim, depois da colheita, repouso, onde a gente vai estar corrigindo os nutrientes do solo, mediante análise de solo, também fazendo algumas aplicações de fertilizantes à base também de foliar. Isso complementa a nutrição da planta. E voltando ao repouso, sim, pelo menos aí 20 dias de repouso após a colheita, e essa regra é para qualquer variedade, independentemente da variedade. Todas as plantas elas precisam sim de um repouso, por conta que o repouso é onde vai a planta acumular reserva para um novo ciclo. A fim de comparação, se até o ser humano precisa repousar depois de um longo dia de trabalho, a planta também funciona da mesma forma. Sim, sim, claro, com certeza. Porque vamos imaginar uma planta como um ser vivo, né? Como um ser humano, por exemplo, precisamos, após um dia longo de trabalho, ter um descanso para repor as energias, para novamente estar preparado para um novo dia de trabalho. Assim imaginamos a planta também. Digamos que a planta ela teve um dia longo de trabalho, que esse dia compreende o ciclo de produção de uma safra, que dura aproximadamente, em média, 120 dias, é o ciclo de produção da videira, da uva, né? Como eu posso cuidar da planta durante o repouso? Fazendo a reposição dos nutrientes, isso mediante a análise de solo, e daí nós podemos estar fazendo essas intervenções a fim de obter uma boa safra no próximo ciclo, porque tudo começa a partir de um repouso. A planta ela precisa de alguns dias de repouso, e durante esses dias a gente não vai simplesmente descansar e deixar a planta lá sem comida, sem alimentação. Qual seria essa alimentação da uva? Os nutrientes que a planta precisa, porque durante o repouso, assim como a gente também, a planta está repousando sim, mas ela precisa se alimentar. E é aí que está o segredo, que muita gente não sabe, que é durante o repouso que a planta está acumulando reserva para ter uma boa produtividade no ciclo próximo. Então nesses 30 dias de repouso, nós podemos estar fazendo as adubações, e também irrigação também, que é outro fator também extremamente importante. A gente nem pode estar irrigando demais e nem também deixando de irrigar. Por exemplo, durante o ciclo, a planta ela exige uma quantidade de água razoável para que ela possa alimentar os cachos e a planta trabalhar. Já no repouso, ela já não necessita daquela quantidade de água como se estivesse produzindo o cacho no ciclo da produção. Ela está em repouso sim, ela precisa, podemos estar diminuindo essa quantidade de água, né, de irrigação, podemos estar irrigando o suficiente para a planta estar alimentando a folhagem. Ela não está com carga nesse momento de repouso, mas ela precisa de uma quantidade de água razoável para ela estar trabalhando esses nutrientes. E esses nutrientes ele é carreado para a planta, para a folha, para os ramos, através da irrigação. A irrigação é a água que ela canaliza esses nutrientes para a planta, né? Então a planta extrai os nutrientes do solo através do sistema radicular, que a gente costuma dizer que é a boca da planta, são as raízes. Daí essas raízes elas puxam esse nutriente e levam para a planta. Então é nesse momento que precisamos estar
fazendo as intervenções, colocando os adubos, os nutrientes, para a planta poder estar trabalhando esse repouso, trabalhando os nutrientes para que ela tenha um acúmulo de reserva, daí garanta uma boa produtividade. Que é o interessante, é isso, é a gente imaginar que a gente teve uma colheita, colhemos tiramos uma produção nela, mas a gente imagina que a planta está aqui e precisamos dar continuidade a essa produtividade, porque uma planta, a videira, a uva, por exemplo, é perene, é uma planta perene. Terminou a safra, precisamos trabalhar para um novo ciclo. Então é aí onde está a importância da gente ter um bom manejo, da gente fazer um bom trabalho de repouso, para que, consequentemente, tenhamos uma produtividade boa e com qualidade. E qual é as consequências de não fazer o repouso? A planta vai estar ainda em situação de estresse. O cacho vai estar aqui na gema, sim, mas vai estar um cacho ainda prematuro, ele ainda não está pronto, o cacho ainda não está devidamente formado para o novo ciclo. Então a planta ela ainda precisa de um tempo maior para que ela tenha força, tenha nutrientes armazenados, tenha armazenada a reserva, que isso compreende ao amido. Como em outro vídeo nós falamos sobre a análise de gema e de amido, de fertilidade e de amido, que esse amido é exatamente a reserva. Então essa reserva ela vai garantir cachos bem formados, cachos com boa qualidade, com um bom desempenho de diâmetro de baga, e no geral a gente vai ter uma produtividade com mais qualidade e também, consequentemente, teremos peso também desses cachos. Teremos um cacho bem pesado, robusto, cacho bonito. Então as pessoas às vezes pecam nisso, né? Às vezes imagina que uma planta, ela terminou a produção, já vai lá e já poda a planta novamente para um novo ciclo. Então isso reflete muito, sim, a gente pode perder produtividade, sem contar que nós estamos comprometendo a vida útil da planta. Se é uma planta dessa, a uva, por exemplo, ela tem uma vida aí de 15, 20 anos, ou até mais, em alguns casos uma videira ela pode estar produzindo aí ao longo de 30 anos, a gente pode estar encurtando a vida útil da planta por essas consequências. As pessoas terminam a colheita e já em seguida já faz a poda. Então isso a gente está agredindo a planta de maneira que ela vai diminuindo a vida útil. Há quantos dias essa área já está de repouso? Bem, essa área aqui ela já tem pouco mais de 15 dias que foi finalizada a colheita. E daí, nesses próximos 8 dias, estaremos fazendo a poda. Compreende assim aproximadamente quase 30 dias, né, em média. Não necessariamente os 30 dias certinho, mas de 22 dias para frente, dependendo de um bom manejo, de um bom tratamento, a planta já está preparada para a poda, sendo que não podendo fazer a poda antes desses 22 dias, no mínimo 22 dias de repouso. É um tempo razoável em que a planta vai estar armazenando reserva, e essas reservas elas definem sim uma boa produtividade do próximo ciclo. Essa foi a importância do repouso, e se você gostou desse vídeo, dá um like para esse vídeo estar sendo recomendado para mais pessoas, e se você ainda não é inscrito, se inscreva. Valeu!